Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Laravel. Então basicamente aí a gente já viu como criar a aplicação, como trabalhar com PHP, os métodos POST, os métodos GET, formulários. Então nessa aula a gente vai ver sobre a estrutura de pastas do Laravel, como é que funciona o Laravel, para a gente poder começar a trabalhar, pessoal. Então basicamente eu vou começar falando do arquivo .env, que é um dos mais importantes, que é aqui que vai estar toda a configuração, o nome da aplicação, a comunicação com a base de dados, a autenticação de e-mail, por aí vai. Então, basicamente, eu vou fazer a comunicação com o banco nessa aula para a gente ver como é que funciona e vou dar uma explanada geral no sistema de pastas do Laravel. O que são os controles, os models, as views. Então, bom, a gente tem aqui, pessoal, a comunicação, aqui a tipo MySQL, o host, que é um endereço local, que a gente está trabalhando localmente, a porta, a database, que é Laravel 1. Então já estou com o meu AMP aberto, ele está rodando aqui. Vamos entrar no phpMyAdmin e eu já tenho aqui uma database Laravel 1, pessoal. Então basta eu colocar aqui Laravel 1 no nome da database e o username é o username que a gente utiliza para entrar. Então, basicamente, o username padrão do AMP Server é o root. Então, vou estar utilizando o root. A senha ela é vazia. Bom, aqui a gente tem a configuração da nossa aplicação, autenticação de e-mail, esses outros aqui a gente não vai trabalhar. Bom, é basicamente isso a configuração do arquivo .env, é bem simples, basta vocês preencher corretamente o nome da database, se é local, a senha e essas coisas. Então, basicamente, fazendo isso, a gente já tem a comunicação com o banco. Então, beleza, como é que funciona, pessoal, o sistema de pastas do Laravel? A gente tem a pasta app, que é uma pasta muito importante. Aqui em HTTP é onde vai estar os controles, pessoal. Aqui nos controllers é onde vai estar os métodos, onde vai estar o GRUD, ou seja, deletar, métodos de deletar, inserir, excluir, mostrar, atualizar. Então é aqui que vai estar os métodos, no control. Para quem não sabe, pessoal, o Laravel a gente trabalha com o padrão MVC, ou seja, model, view e controllers. Aqui a gente tem o model, users. Isso aqui vai representar a tabela users lá no nosso banco de dados, na nossa tabela. Na tabela user. Então aqui é uma model e aqui é o controle onde vai estar os métodos. E as views, pessoal, vai estar aqui em resource. Então aqui está a view, ou seja, é a parte do front, é onde vocês vê a coisa acontecendo. Então é aqui que vai ficar nossos arquivos, nossos layout, as nossas páginas. E a gente tem a pasta database, que é onde a gente vai poder estar criando as nossas tabelas. No Laravel, pessoal, a gente não vai criar a tabela, por exemplo, aqui no phpMyAdmin na mão. A gente não vai vir aqui e criar a tabela aqui. A gente vai criar no próprio Laravel por linha de comando. A gente vai dar o comando do migration e ele vai estar criando para a gente as tabelas. Então, onde é que está o migration? Aqui na pasta migration eu tenho aqui uma classe user, ou seja, ele vai criar a tabela user no banco de dados com nome, e-mail e password. Então, como que a gente cria essa tabela no banco de dados? Bom, como eu já tenho o arquivo env configurado, então basicamente o que eu faria? Basta eu dar aqui php artisan migrate, esperar, ele vai criar a tabela pra gente. Ok, pessoal, criou. Agora se a gente vir aqui e atualizar, aqui está. Ele criou a tabela user com aqueles atributos, nome, e-mail, password. Então, bom, é basicamente isso que é assim que funciona o migration. A gente vai criar uma estrutura aqui, a gente vai dar o comando do migration e ele vai criar a tabela pra gente, ou seja, a gente cria tudo via Laravel e linha de comando utilizando Artisan. A gente não cria a tabela direto ali no phpMyAdmin. Dá pra criar? Dá.
Mas se a gente está trabalhando com Laravel, então vamos trabalhar da maneira correta. Vamos criar utilizando o migration. E a gente tem os setters, pessoal. O que são os setters? Os setters, vamos supor que eu crie lá um sistema de cadastro e eu não criei o formulário. Eu quero testar meu sistema, só que eu não tenho nenhum formulário criado para jogar essas informações na minha tabela, no meu banco de dados. Então, se eu quiser uma solução rápida, eu crio via setters, que a gente vai ver isso mais para frente. Via setters a gente cria uma estrutura que vai inserir na determinada tabela informações para a gente poder testar o nosso sistema de maneira rápida sem criar formulários para isso. Então é basicamente assim que funcionam os setters. Então eu já mostrei o migration, eu já mostrei o setter, eu já mostrei os control, que é onde vai ficar os métodos, e eu já mostrei o model, que está representando a tabela lá no banco de dados. Então, bom, uma coisa muito importante que eu estava quase esquecendo de mostrar é a pasta route, onde vai estar nossas rotas, pessoal. Por exemplo, aqui eu tenho a rota index, então se eu vir aqui e abrir a minha aplicação e colocar aqui um /index, ele vai entrar. Ou seja, ele não entrou agora porque eu não estou com a aplicação rodando. Então, vou dar um php artisan server. Ok, beleza. Vamos dar um enter. E ele entrou aqui na rota index. Então é assim que funcionam as rotas, pessoal. A gente vai ver mais detalhado isso daí mais pra frente. Então essa aula é mais um explanamento geral para vocês verem as pastas mais importantes. Eu não mostrei todas. Por exemplo, tem a vendor, tem a public. Então eu não mostrei todas as pastas, mas eu mostrei as que a gente vai trabalhar e que vai dar um foco geral para vocês poderem criar aí qualquer aplicação em Laravel que vocês pensarem e imaginarem. Vocês vão poder criar utilizando esse curso. Então aqui eu já mostrei aqui as pastas e até a próxima, pessoal.